Vamos ver agora sobre a entrada e a saída de dados. Então, vimos bastante já agora sobre a saída de dados, que é usar o printf para exibir alguma coisa na tela. Então, quando colocamos printf, nós estamos chamando uma função. Nós vamos ver exatamente o que são funções mais adiante. Essa função está disponível na biblioteca stdio.h, por isso que a gente coloca lá no começo do código, include stdio.h. Toda chamada de função tem o nome da função, e aí vamos ter entre parênteses a delimitação dos argumentos dessa chamada de função. O printf é uma função que recebe como argumento uma string, que é a mensagem a ser escrita na tela. Essa string, se você colocar um /n, o resultado é que o programa vai quebrar uma linha. Então, se não tivesse esse /n aqui, ia sair tudo emendado. Uma mensagem, estou programando. Como tem esse /n, então é uma mensagem, quebra a linha, e depois estou programando. Então, o printf não quebra a linha automaticamente. Bom, como dito antes, esse argumento é uma string, então é o que está colocado entre aspas duplas. E tudo que está entre essas aspas duplas vai ser escrito na tela. E aí, se eu quiser escrever um valor específico que está numa variável, então como é que isso pode ser feito? Então a gente usa o que a gente chama de especificador de formato. Então nós vamos colocar a string. Então, por exemplo, quero escrever o mês e o ano. Então, onde vai vir o mês, que pode ser um valor variável, nós vamos colocar um %d. Esse %d é um especificador de formato. Quer dizer o quê? Quer dizer que ali vai vir um inteiro. Aí em seguida, e ano igual aí outro %d, então vai vir um outro inteiro. Depois de especificar a string, nós vamos colocar um outro argumento. Os argumentos são separados por vírgula. Vamos colocar um outro argumento que é o valor desse primeiro inteiro. Veja, eu coloquei dois especificadores de formato. Os especificadores de formato são precedidos por %. Então, %d é o inteiro, o especificador para o inteiro. Como tem 2%d, eu vou colocar aqui dois argumentos adicionais com dois inteiros, que são justamente os inteiros que vão ser exibidos na tela. Então, haverá tantos argumentos adicionais quanto especificadores de formatos que a gente tiver na string. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 especificadores de formato. Aqui um para o dia, outro aqui para o mês, outro aqui para o ano. Então, eu preciso fornecer depois da string 3 inteiros. Um para o dia, outro para o mês e outro para o ano. Esse inteiro pode estar numa variável. Eu coloquei aqui já o valor inteiro. Então, eu coloquei 21. Então, esse 21 vai ser colocado aqui para o primeiro inteiro. O 2 vai ser colocado para o segundo inteiro. E o 2017 para o terceiro inteiro. O tipo do dado aqui vai determinar o especificador do formato que nós vamos utilizar. Então, se é um inteiro, vamos colocar %d. É uma string, então vamos colocar %s. É um número real, então vamos colocar %f, se for um float. Então, o que vai acontecer com esse printf? A string aqui do printf tem 3 especificadores de formato. O primeiro especificador é um %d, então ele vai pedir um inteiro. O inteiro fornecido é 21. Então significa que vai ser escrito aqui 21 d. Aí depois eu estou pedindo uma string, %s, que foi fornecido em fevereiro. Então vai ser escrito 21 de fevereiro. Vou abreviar aqui, vírgula, aí juros, igual, aí 1%f, especificador de formato para o valor float. E aí foi fornecido aqui 0.13, então vai ser escrito
aqui igual a 0.13, e aí o barra N para quebrar a linha. No caso do número real, se você quiser uma determinada precisão na escrita, então você pode usar esse formato aqui. %, que é a especificação de formato, aí .02 F. Esse .02 significa que vai utilizar duas casas decimais de precisão. Então esse 3.1415, que é o valor de π, vai ser exibido como 3.14. Já a entrada de dados é feita através da função scanf, que também está na biblioteca stdio.h. Então vamos supor que eu tenha uma variável idade, tipo inteiro. Eu vou escrever aqui na linha 2, aqui ó, escrever na tela, digite a sua idade, 2 pontos. Então, estou escrevendo na tela para o usuário, né, digitar a sua idade. E aí na linha 3, nós vamos fazer a leitura dos dados, né? Significa que o usuário vai digitar alguma coisa, vai apertar Enter, e esse valor vai ser lido pelo programa. Então, scanf para fazer a chamada da função. E aí, cada chamada de função, você colocar entre parênteses os argumentos. O primeiro argumento é uma string com os especificadores de formato das variáveis que vão ser lidas. Como nós queremos aqui ler um inteiro, a idade é do tipo inteiro, então nós vamos colocar %d. E aí, para cada especificador de formato, nós vamos colocar o endereço de memória onde será armazenado esse valor. Existe o operador e-comercial. O operador e-comercial aceita como operando à direita a variável a quem você quer obter o endereço de memória. Então, e-comercial idade vai pegar o endereço de memória da variável idade. Então, o que significa essa linha 3? Né? O usuário vai digitar um número inteiro e esse valor inteiro vai ser armazenado na variável idade. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Então, vou compilar aqui o código. Executar. Então, primeiro, o printf quando digite a sua idade. Então, vamos colocar aqui a idade. Seria interessante ver a mensagem, né, escrevendo o valor da idade também. Então, vamos colocar aqui agora um novo printf. A sua idade, né? Vamos colocar o inteiro, barra N para quebrar a linha. E aí o valor que está lá na variável idade. Compilar novamente, executar, digite sua idade e está lá. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Então nós temos na primeira linha a declaração da variável idade, tipo inteiro. E aí depois vamos colocar aqui a declaração da variável altura, tipo float, né? A altura é um número real. Aí aqui na linha 3 nós temos printf, que é para exibir na tela, né? Digite a sua idade. Isso vai ser exibido na tela, o usuário vai saber, eu tenho que digitar aqui a minha idade. Aí na linha 4 temos scanf, então é a instrução que vai fazer com que o usuário possa digitar alguma coisa e isso vai ser colocado aonde? Aqui na variável idade. A linha 5 e linha 6 é a mesma coisa, assim, que em relação à altura. Como a altura é do tipo float, o especificador de formato vai ser %f. Para esse exemplo, vamos fazer uma pequena modificação. Ao invés da idade, vamos colocar o peso. Então, a partir do peso e da altura, a gente calcula o IMC do cidadão. Então, vamos lá. Então, declaramos aqui o peso e a altura, que poderia ter sido declarado na mesma linha. Printf digite agora o seu peso. Depois digita a sua altura. Agora, de posse de peso e altura, nós vamos calcular o IMC. Para isso, vamos declarar
uma variável IMC, tipo real. E aí o IMC vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Mais adiante nós vamos ver especificamente as expressões e os operadores. Então, o que está sendo feito aqui é o cálculo do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Agora nós vamos escrever na tela o valor de IMC. Então, printf, vamos colocar %f, que é o número real. Vamos colocar também aqui, né, o seu IMC é. Vamos precisar fornecer agora um número real. Né? Qual o número real? É o valor que está lá na variável IMC. Vamos compilar aqui. Faltou só alterar aqui para %f. Recompilar. Aproveitar aqui, né? Quando eu cometi um erro, né? Aqui ao invés do peso é tipo real, eu coloquei %d. O compilador até aceitou, mas ele deu aqui o que a gente chama de warning, né? Ele deu um alerta dizendo que o formato %d esperava como argumento um inteiro. Então, mas o segundo argumento aqui foi o tipo número real. Então, quando dá warning, né, é um erro, mas ele só alerta, né, ele vai gerar um executável, né, provavelmente vai dar algum erro de lógica na execução. Aí, se for um erro sem ser warning, aí ele não vai gerar o executável. Pronto, eu corrigi, compilei, agora vamos executar. Então, vamos digitar o peso, a altura, e está lá, o IMC. Aí você pode também utilizar o mesmo scanf para ler mais de um dado. Então, por exemplo, aqui eu fiz basicamente a mesma coisa, sendo que, como foi colocado aqui, declarei idade e altura, aí na linha 3 eu já pedi para que o usuário digite as duas coisas, né? Então digite a sua idade e a altura. Aí na linha 4 vai ser solicitado ao usuário aqui o valor de idade e de altura. Então, o primeiro argumento aqui de scanf é uma string, onde foi colocado o especificador de formato, dois especificadores de formato, né? Um inteiro e de um número real. O inteiro vai ser armazenado aonde? Em idade. E o número real vai ser armazenado em altura. Nessa string aqui do scanf, você deve colocar somente os especificadores de formato. Não interprete esse primeiro argumento, essa string, como você pode colocar, como se você pudesse colocar alguma mensagem. Não, você coloca a mensagem lá, digite tal coisa, num printf que precede o scanf. Você pode colocar outras coisas além dos especificadores de formato, mas isso aí nós vamos ver em uma aula mais adiante. Essa mensagem que precede o scanf, ele não é obrigatório, né? Serve apenas para que o usuário ali saiba o que é que está sendo solicitado. Então poderíamos simplesmente ter colocado assim, né? Declarado as variáveis e em seguida ter colocado scanf. Aí claro, o usuário não vai saber o que é que está sendo solicitado ali. Um detalhe importante, o scanf ele detecta o final de uma entrada para o começo da seguinte a partir de qualquer combinação de espaços, quebra de linhas ou tabs. Bom, então vamos ver isso na prática aqui. Temos duas variáveis, idade e altura, foi solicitado o usuário digitar e depois o scanf com as duas variáveis ao mesmo tempo. Então vamos ver como é que ele interpreta a entrada de um valor para outro valor. Então vamos executar aqui, digita a sua idade e sua altura. Então vamos colocar novamente aqui, vou colocar só a idade e altura. Então idade, aqui 100 anos e 2,10 metros. Então isso aqui seria a resposta padrão do usuário, sem espaço e a altura. Nós também podemos aqui, por exemplo, colocar 100. Aí quando eu aperto Enter,
ele ainda fica com o solo piscando, esperando a segunda entrada. Então, posso colocar aqui agora a segunda entrada. Então também funciona. Podemos também colocar, por exemplo, 100, aí qualquer combinação aí de espaços, quebra de linhas ou tabs. Né? Então, coloquei aqui, botei espaço, tab, agora sim o 2.10. Então ele leu o 100 para a altura e o o 100 para a idade e o 2.10 para a altura. Como também poderia ter colocado 100, várias quebras de linha, para só depois 2.10.